A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Igreja Revestida do Espírito. Na aula passada, o tópico 1, a descida do Espírito Santo, tratou-se dos seguintes assuntos. O que estava acontecendo em Jerusalém quando a igreja foi revestida pelo Espírito Santo? O que era a festa de Pentecostes e o que tipificava? E, por fim, o que é a manifestação do falar em línguas estranhas? Hoje, no tópico 2, o sermão de Pedro, nós havíamos recomendado a leitura ali de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 47. Amados, relembrando um pouquinho. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os 120 discípulos, fazendo deles a primeira igreja de Cristo, ungindo-os e capacitando-os para uma missão de alcance mundial, ok? Então, a manifestação que acompanhara o derramamento do Espírito Santo impressionaram grandemente os que viram isso acontecer. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 14, a parte A, diz: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Amados, olha, se nós formos analisar nos evangelhos, não é este mesmo Pedro que negou o seu mestre diante de uma simples criada? Foi. Mas a pessoa é a mesma, mas o Pedro, inconstante e impulsivo, foi transformado pelo agir, pelo operar do Espírito Santo. Portanto, há uma grande diferença entre o Pedro antes e o após o Pentecostes. Os zombadores, Pedro explicou que os apóstolos e os demais companheiros seus não estavam embriagados, porque nenhum judeu tocaria em vinho antes da adoração matinal. E ele deixa isso bem explicado para eles. Então, aos que queriam saber a verdade, explicou que estava vendo diante dos seus próprios olhos o cumprimento da profecia de Joel, ok? Então, vamos comentar um pouco sobre isso. Mediante a qual, nos últimos dias, o Senhor derramaria o seu Espírito, não apenas sobre os profetas, mas sobre as pessoas de toda classe social. A epígrafe faz alusão ali a uma época que começou com o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e que findaria com o grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, começou em Atos ali em Pentecostes e iria até o Apocalipse, né? Não é como alguns comentadores ou estudiosos ensinam, que os milagres cessaram com o fim da era apostólica, né? Deus nunca afirmou que os milagres cessariam antes da volta de Cristo. Tranquilo? Note bem, amados. Note que o Espírito seria derramado nos últimos dias. Então, não só no começo. E nós vimos que o Pentecoste não foi os últimos dias, foi o começo de uma nova etapa, né? De uma nova mudança, porque nós saímos ali do período da lei e agora estamos entrando no período da graça. E não somente ali em Pentecostes, ok? Mas quanto a isso, veja ainda. Primeiro, as profecias de Joel. Se nós formos analisar, não há em todas as profecias uma profecia mais certa, mais explícita e mais clara, e mais também compreensível do que a de Joel acerca do Pentecostes, né? Porque ele deixa nítido a interpretação que é um Pentecoste duplo. A época da igreja tem de encerrar-se como iniciou, né? Ou seja, começou com o derramar do Espírito Santo e vai terminar com o derramar do Espírito Santo, ou seja, um Pentecoste no começo, outro no final. O segundo, o grande fato que Deus mesmo enfatiza,
é que o derramamento do Espírito será universal. Atos, capítulo 2, versículo 17, a parte A. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Amados, observe. Não fará cair de gota a gota, mas derramará em grande abundância. Não como orvalho, mas como uma enchente. Não de vez em quando sobre um profeta ou outro, mas sobre grande ajuntamento de povos, como Paulo diz aí em Tito, no capítulo 3, verso 6. O Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre vós. O que isso reforça? Reforça Joel, capítulo 2, versículo 28, sobre toda a carne. Então, será derramado sobre toda a carne. Isso é sobre todo o povo de Deus. Amém? Então, o tema do sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, está registrado, declarado no versículo 36 do capítulo 2 de Atos. Observe. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então, em outras palavras, Jesus é o Messias, ele é o Cristo, fato comprovado pela sua ressurreição. Então, para os ouvintes, como para os judeus no dia de hoje, não há nenhuma conexão entre o nome de Jesus e o título de Messias. No entanto, Pedro assumiu a tarefa de demonstrar, mediante provas inegáveis, que Jesus é o Messias. Então, a clareza e objetivo do sermão de Pedro no dia de Pentecostes é evidente, do princípio ao fim. Os 3 itens a seguir nos dará assim um resumo da prova disso. Primeiro, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 22, a parte A, varões israelitas. Amados, com isso, o que Pedro quis dizer? Muitos sermãos são como uma carta depositada no correio sem o nome da pessoa que vai receber e sem o endereço do destinatário. Então, não é dirigida a ninguém, e ninguém a recebe. Pedro, no entanto, no Pentecostes, não leu uma composição literária para o mundo em geral. Ele dirigiu o seu sermão como uma seta ao ponto da mira, isso é, a consciência dos seus ouvintes, varões israelitas. Ok? Direcionada. 2. Como vós mesmos sabeis, no Atos 2, 22, a parte C, a verdadeira fé não se baseia na ficção ou em lendas, mas em fatos reais, reveladas na palavra de Deus. E ele é nítido nisso, como vós mesmos sabeis. Terceiro, o 24, a parte A, a qual, porém, Deus ressuscitou. Então, Pedro, assim, falou sem expor qualquer prova. O povo que estava a escutar estava a par dos fatos, tinha conhecimento, independente da ação interior do Espírito Santo. Todos sabiam que a história dos discípulos terem ido lá e roubado o corpo de Jesus, ou levado o corpo de Jesus do túmulo, como foi propagado, não tinha qualquer dose de verdade. E o povo sabia disso. Né? Por isso que eles estavam acatando aquele discurso que Pedro estava fazendo. Então, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 37, diz: E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? Então, Pedro, entenda isso, amado, Pedro jamais esteve sobre tão forte unção do Espírito Santo em outra ocasião, quando falava
no dia de Pentecostes. As suas palavras foram como flechas que perfuraram ali a casca dura do preconceito judaico, a ponto dos seus ouvintes sentirem um remorso diante da ideia, da possibilidade de terem assassinado o seu próprio Messias. O incidente lembra o futuro dia em que a nação inteira lamentará por causa daquele a quem traspassaram. Está lá registrado em Apocalipse. No estudo de Apocalipse, nós vamos aprofundar um pouco sobre isso. Lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, a parte A, diz o seguinte: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Né? Porque quando as coisas estiverem apertadas lá na grande tribulação, eles vão clamar para que Deus venha restaurar aquela nação e reconhecer que Jesus era o Messias. Ok? Mas depois nós vamos voltar nesse assunto. Então, a pergunta que os ouvintes fizeram também nos faz lembrar de outro feito, lá nos antepassados, lá no começo, né? Com os profetas, e nós temos lá Malaquias 6, capítulo 6, versículo 6, a parte A. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Como que nós vamos fazer isso? Então, queria saber como seria perdoados por tão grande pecado e como seria aceito no reino do Messias. Como? Então, tal pergunta, amados, é o primeiro passo a ser dado por aqueles que buscam a conversão, aqueles que buscam a presença de Deus. Face a indignação da multidão compungida, solenemente respondeu o apóstolo Pedro. Atos, no capítulo 2, versículo 38, a parte A. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não o chamou para arrepender-se deste ou daquele pecado, mas do pecado. Né? Então, da mesma maneira, do mesmo modo, nós somos chamados, nós somos convidados, como judeus no dia de Pentecostes, para nos arrependermos e andarmos em vez de andarmos em nosso próprio caminho, nós caminharmos no caminho que foi traçado por Deus. Segundo, Atos 2, 39, a parte A. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Então, a promessa mencionada por Pedro nessa ocasião já foi registrada por Lucas 3 vezes em situações distintas. Em Atos, no capítulo 1, verso 4, Atos, capítulo 2, versículo 33, e Lucas, no capítulo 24, versículo 49. É evidente, amados, que, de acordo com a leitura desses versículos, o assunto é o dom do Espírito Santo, que está em Atos, capítulo 2, versículo 38, referindo-se nessa situação ao próprio batismo com o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, note também como as Escrituras acentuam o fato do batismo com o Espírito Santo ser a promessa de Deus para nós também. Tá? Atos, capítulo 2, versículo 39, a parte B. Para todos os que ainda estão longe, isto é, para tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, é para nós, ok? Então, não é necessário, amados, veja bem, não é necessário que o sol brilhe 7 vezes mais do que o normal para trazer luz sobre esse texto. Ele está nítido. Era isso mesmo que Pedro estava dizendo, que a festa, pela primeira vez no dia de Pentecostes, era destinado por Deus a todos os crentes, em todos os tempos e em todas as nações. Hein? Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 41,
acrescenta: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Observe esse resultado, né? O resultado de um sermão em que o pregador era apenas o porta-voz do Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando de pregadores que seja apenas o porta-voz do Espírito Santo de Deus. Então, naquela manhã, no dia de Pentecostes, havia uma multidão junta, e essa multidão era quase de 120 irmãos, pessoas. Então, antes de acabar, antes de findar o dia, o número aumentou para quase 3.000 pessoas. Então, a primeira vez que a lei foi proclamada, é interessante nós observarmos isso, que a primeira vez que a lei foi proclamada lá por Moisés, 3.000 pessoas foram mortas. Não sei se você lembra da história que Moisés subiu para o monte, o povo ficou embaixo, aí Moisés estava demorando na visão do povo, e eles pediu para que o sacerdote, para que Arão fizesse deuses para ele. E ele fez bezerros de ouro. Aí eles começaram com aquela idolatria. E quando Moisés desceu, encontrou aquilo lá, né? E ele havia dado uma determinação. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 28, diz: e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000. 3.000 homens caíram pela idolatria. Amém? E agora, pela presença do Espírito Santo, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Né? Então, a primeira vez que a graça foi anunciada, quase 3.000 foram salvos e batizados no mesmo dia. Dá para perceber aí um contraste bem grande, né? Nosso trabalho, amado, deve ser semelhante ao dos apóstolos, aonde o evangelho for pregado, no poder do Espírito Santo e o batismo das águas, como aconteceu ali, e foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Vamos dar uma recapitulada aqui. O batismo em água é o testemunho da fé em Cristo. Não é pelo batismo em água que o convertido recebe o dom do Espírito Santo, entenda isso, e o perdão dos seus pecados. Ok? Então, pelo batismo, ele é admitido à comunhão com a igreja e reconhecido publicamente entre os fiéis. Em face do quê? Em face do testemunho público de sua conversão, da sua fé em Cristo. Ok? Aqui nós temos o início histórico da igreja. Num só dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Certamente eram todos judeus e prosélitos. Nós já falamos sobre prosélitos. São os gentios, né, que querem, que buscam, que são recebidos no judaísmo como nação e como religião. Tá? Ok? Estavam, então, ali representados, naquela festa, as regiões mais afastadas do Império Romano. Então, observe, tais conversões se deram enquanto Jerusalém estava cheia de judeus de todas as nações que há debaixo do céu. Nós já vimos falar disso no tópico passado, né? Nós tínhamos lá pessoas de todos os cantos do Império Romano, desde a Mesopotâmia, a leste, até Roma, a oeste, a África, que ficava no sudoeste. Mas entenda, não foi dito e não é dito que os conversos pertenciam a todas essas regiões, mas as referências que encontramos a cristãos de Damasco, da Cirene, de Chipre, de Roma e outras partes, indica isso, ok? Para ficar bem mais entendido e esclarecido para os irmãos. Bom, até aqui, a maior barreira encontrada pelos judeus
era o escândalo da cruz. Mas isso se explica satisfatoriamente à luz da ressurreição do Senhor. Então, vencido esse obstáculo, milhares de judeus aceitaram a Jesus como Messias. Logo, o número de conversos subiu a 5.000. Tá? Está lá no capítulo 4 de Atos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Né? No próximo capítulo, no capítulo 4, tópico 1, nós vamos chegar nesse ponto também, ok? Só fazendo uma busca mais apropriada, ok? Mais tarde, o próprio livro de Atos nos diz simplesmente que multidões de homens e mulheres foram acrescidos à igreja. Atos, capítulo 5, versículo 14, fala: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Né? Então, amados, observe, um perfil da igreja dos primórdios, consideremos aí alguns dos mais importantes aspectos da vida cotidiana dos novos convertidos, os cristãos primitivos e como se relacionavam, né? Nós temos aí alguns pontos e que já está aí na tela dos irmãos, nós vamos passar cada um deles. Primeiro, dividido em 3 pontos. Perseveravam. Então, eram convertidos por Deus? Amém, eram. As provas exteriores indicadoras de transformação interna eram evidentes? Eram evidentes. Não julgavam que havia passado o evento de Pentecostes? Não julgavam. Por quê? Porque quando passava o evento de Pentecostes, eles podiam voltar à sua velha vida. Mas estes não, estes perseveravam. Primeiro, letra A. Perseveravam na comunhão. Primeiro ponto. Alegravam-se na convivência daqueles que criam como eles mesmos criam. Os crentes, muitas vezes, procuravam se alegrar com aqueles que viviam fora da igreja. Mas a real e doce comunhão é desfrutada com os que amam o mesmo Salvador que você ama. Tá? Segundo, B. Perseveravam no partir do pão. Certamente aqui, amados, está tratando a respeito da ceia do Senhor. Então, ao participarem do pão e do cálice, que é o vinho, lembravam-se do Cristo crucificado e da sua futura vinda como rei. Tá? Como podemos afastar da mesa do Senhor sem que com isso venhamos a sofrer fraqueza espiritual? Então, eles viviam em comunhão, um fortalecendo o outro. Amém? Letra C. Perseveravam nas orações. Os discípulos em Jerusalém passaram muito tempo em oração, aqueles 120, passaram muito tempo ali, 10 dias de oração, buscando a presença do Espírito Santo. Então, os novos convertidos adotaram o mesmo costume de orar. Hoje, amados, entenda, hoje é muito fácil encontrar companheiros para as festas, para os musicais, para banquetes, etc. Mas bem poucos com os quais combater em oração. Né? Tanto é que você percebe os cultos de vigília, os cultos de oração na igreja, o tanto que é pequeno. Né? Porque é uma luta mais ferrenha. Né? E as pessoas, às vezes, não querem isso. Eles querem mais que você ore por ela. Né? Vocês oram por mim. Okay? Aquele jargão antigo. 2. Em cada alma havia temor. Era tão evidente que esse fato que os descrentes olhavam para a igreja com reverente temor, porque os sinais e maravilhas eram muitos. E vamos falar isso agora. 3. Muitos sinais e prodígios eram feitos.
Não pense que Deus não opera mais milagres, mas ele opera milagres hoje como operava antigamente. Deus continua a operar hoje da mesma maneira, né? Que fez na igreja dos primórdios, da igreja primitiva. 4. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Então, o Espírito é o Espírito de amor. E os discípulos primitivos davam lugar, amavam de fato uns aos outros, de sorte que os que possuíam bens materiais estavam sempre dispostos e disponível a doar para os demais. 5, louvavam a Deus. A última característica do perfil da igreja primitiva, ou dos primórdios, é a maneira espontânea como que seus membros louvavam a Deus. Regozijavam-se no Deus da sua salvação. E disso advinha a mais pura, o mais legítimo louvor. O resultado de tudo isso é que muitas almas foram salvas. Se nós verificarmos ali em Atos, no capítulo 2, versículo 47, a parte B, lá diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, os cristãos primitivos adornavam a doutrina do Senhor, davam um testemunho legítimo da atuação e da transformação de caráter que eles tiveram. Tito, no capítulo 2, versículo 10, diz: não furtes, pelo contrário, dei provas de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, amados? Então, observe, pessoas de toda parte eram atraídas pelo gozo indizível dos crentes, nos cultos e pela vida que viviam dia a dia. Assim como fizeram os primeiros discípulos. Esforcemo-nos para adornar o Evangelho, mediante estrita integridade nos negócios, no falar, no agir, cortesia constante no comportamento, amor altruísta a todos quanto nos cercam, pronto perdão às ofensas, paciência abundante nas provações, uma calma santa e autodomínio a todo tempo. Amém? Que nós possamos refletir sobre isso. E na próxima aula nós estaremos iniciando o capítulo 4. As primeiras perseguições. Tópico 1. A cura miraculosa do coxo. Recomendamos aí a leitura agora do capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 22. São 2 capítulos aí, amados. Né? Deu uma repercutida essa cura miraculosa do coxo. Primeiro ponto, para nós entendermos. Dizer em que posição do templo se encontrava o coxo quando Pedro o curou. Segundo, quais são os 3 horários de cultos divinos no templo? Terceiro, qual a principal abordagem de Pedro no seu segundo sermão? Amém? Então, amados, mais uma vez, nós gostaríamos de pedir o apoio de todos os irmãos, que divulgue o canal, né? Deixa aí o seu like, se você gostou, ou dislike, se você não gostou, né? Não esquece de fazer também os seus comentários, né? E também, se você tem alguma dúvida ou alguma questão, deixa registrado lá nos comentários, que depois nós estaremos respondendo a sua dúvida, a sua pergunta, ok? E vamos juntos, né? Levar a palavra a todas as pessoas, para que todos nós possamos crescer em graça e conhecimento. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.